A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, ouvintes, acompanhantes dessa live. Estamos aqui mais uma vez, dando início a uma transmissão que temos por objetivo de propagar a palavra de Deus. Fazemos sempre, que eu costumo dizer no início, a menção dos dias e horários em que estão acontecendo essas transmissões. Elas acontecem às terças-feiras e às quintas às 19 horas e aos domingos ela é às 18h30 com o pastor Pérez Lopes de Melo, que é o meu pastor, e na segunda-feira acontece a escola bíblica e a gente está sempre fazendo o acompanhamento aqui do ensino da palavra de Deus, o pastor Pérez nos domingos e nas segundas, e eu fiquei encarregado de fazer na terça e na quinta. Hoje a gente denomina culto de oração, a gente ministra a palavra, depois faz um momentozinho de oração para que a gente possa apresentar diante de Deus as nossas causas. Você faz daí e eu apresento daqui aquilo que coopere para o reino de Deus, e eu oriento que a gente faça oração subestimando ou sujeitando a nossa vontade à vontade de Deus, e que a gente ao final da oração possa dizer: seja feita a tua vontade, como foi a oração que o próprio Cristo nos ensinou, que é o Senhor das nossas vidas. Já cumprimentei os meus amigos, meus irmãos. Quero mandar um abraço aqui para o Betel Brasileiro Siqueira. Na verdade é a página da nossa igreja, a página oficial da nossa igreja. Ela é gerenciada pelo irmão Paulo e pela irmã Lara, ou pela irmã, pela irmã Vanessa. A irmã Flávia Mirella também, mandar um abraço para ela. Mandar um abraço aqui para o irmão Matheus Vieira e para a irmã Raine Gomes. Quando eu mencionei a Lara, também estou mandando um abraço, que é uma irmã querida, para a irmã Valdene, o irmão Wellington e o irmão Levi. São pessoas que congregam conosco lá na igreja. Mandar um abraço para o irmão Gomes também, esposo da irmã Raine Gomes. Que Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor Jesus para você. O irmão Raimundinho, que está aqui conosco também. Deixa eu ver quem é que eu vou conseguindo ver e vou mandando um abraço, né? Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que está em Romanos, capítulo 3, do versículo 9 em diante. Então, se você tem um exemplar da Bíblia aí na sua casa, na sua residência, você pode já ir providenciando para que você possa, juntamente comigo, acompanhar aqui a transmissão e a leitura da palavra de Deus. Vou apresentar como sempre aqui, eu não tenho muito costume, tem um ângulo que eu fico aqui, parece que ele atrapalha aqui, reflete mais aí para vocês, mas para mim aqui eu visualizo bem. Amém? Deixa eu ver se já podemos começar. Eu começo sempre às 7h05, se tem mais alguém aí que for entrando, eu só consigo visualizar aqueles que deixam um comentário, não consigo visualizar os demais. Mas que Deus vá abençoando a cada um, aqueles também que não podem estar conosco nessa transmissão e que fazem um acompanhamento depois, ou que você achando oportuno o compartilhamento, fique à vontade. E o objetivo principal é que a palavra de Deus se propague, que a palavra de Deus alcance e transforme vidas, para que nós não sejamos somente ouvintes, mas com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo também possamos praticar, e nós temos a certeza de que Deus, estando conosco, nos auxiliará. Eu gosto de usar sempre, né, que o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas, e quando eu falo isso, eu estou citando Romanos 8, versículo 26. Não é o texto dessa noite, mas que a gente possa compreender que é altamente desafiador. Irmã Valdene Macedo, amém. Vou deixar um abraço para você, minha irmã, para a sua família, para a gente ter noção do que, quando eu estou citando, né, que a gente prega a palavra de Deus, reconhecendo a nossa limitação, as nossas dificuldades. A gente reconhece que é altamente desafiador, mas deixa eu deixar aqui para você um texto que não é da pregação dessa noite, mas é a palavra de Deus. Está ficando suado aqui. Diz o seguinte, Romanos 8, versículo 26. O texto diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, o que é que diz esse texto? Que até a nossa oração necessita
do auxílio de Deus, sem o Espírito transcrever a nossa oração, nós não sabemos nem pedir, que dirá enfrentar uma vida cristã sem o auxílio, sem a habitação, sem a condição do Espírito de Deus nas nossas vidas. Então o Espírito nos auxilia no momento de fraqueza, nas nossas dificuldades, e a gente usa dessa garantia. Muito obrigado, irmão Paulo, ou irmão Vanessa, que está colocando aí o texto. Nós temos essa garantia do próprio Deus, da habitação do Espírito em nós, que nos conduz a toda a vontade de Deus. Eu quero convidá-los agora, já 7 e 6 minutos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês juntamente comigo, em Romanos capítulo 3, versículo 9. Nós faremos assim, faremos a leitura, depois a gente ora e dá início à ministração dessa noite. Amém? Então já saudei a todos com a paz do Senhor. Fiquem todos com essa paz que excede todo entendimento, que eu também ficarei aqui confiante que Deus nos auxiliará nesse momento da pregação da palavra. Romanos 3, versículo 9 diz o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Versículo 14. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém? Mandar um abraço aqui para o meu pastor, Pai do Senhor, pastor Pérez Lopes de Melo, está aqui conosco, juntamente com seus familiares, a esposa, a irmã Selma. Sinta-se todos abraçados. Receba aqui um abraço virtual do seu irmão, juntamente com os demais. Vamos orar pedindo a graça de Deus para a ministração dessa palavra. Nós sabemos que podemos contar com Ele, isso tranquiliza a nossa alma, o nosso coração. Temos a certeza de que Deus habita em nós através do seu Espírito, se comunica conosco através da sua graça, da sua palavra. E vamos orar. Ó Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos benefícios da comunhão estabelecida através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por termos a certeza de, como diz a tua palavra, antes estávamos errantes, andando sem rumo, sendo o Senhor da nossa vida, cultuando a carne, cultuando o pecado, servindo ao diabo, e te bendizemos porque o Senhor mudou o curso da nossa vida, nos dando um significado para viver. Te glorificamos porque entendemos que somos uma nova criação em Cristo e que sem Ti, nada do que nós experimentamos ou vivemos seria capaz de ser experimentado ou vivido. Nós contamos com a Tua presença porque o Senhor disse que estaria para sempre conosco. Nos auxilia, Senhor, no momento dessa ministração da palavra. Abençoa os Teus filhos e também a mim, abrindo a nossa compreensão, o nosso entendimento para recebermos, não somente na capacidade de ouvinte, mas que possamos praticar, colocando-a em prática, exaltando o Teu nome. Esse é o fim que nós objetivamos com essa oração. Te apresentamos diante de Ti esse momento e pedimos a Tua bênção para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.
Meus amados irmãos, nós estamos diante da carta de Romanos, já preguei nela aqui uma outra vez. E é necessário compreendermos que Paulo está se dirigindo, através de uma carta se endereçada à igreja de Roma, com o objetivo de apresentar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que ele havia recebido. Em alguns momentos ele chama isso de meu evangelho, ou ele chama a sua pregação de meu evangelho, por entender que vive em razão disso que o Senhor disponibilizou através do seu chamado. Os capítulos iniciais do Romanos, ele está falando da depravação do homem, que o homem, quando não tem Deus ou quando não reconhece o que é devido a Deus, que é a sua glória e o seu louvor, Deus entrega esse homem à sua própria sorte. Depois nós vamos ver ele desenvolvendo o assunto de que o evangelho, né, é a justiça de Deus, e que ele é alcançado, o que a justiça de Deus que o evangelho propõe é alcançado através da fé. E eu cito aqui Romanos 1, versículo 17, que a receita de Deus para o homem é que o justo, aquele que foi justificado, viva por fé. Paulo vai citar aqui a situação de sentimentos reprováveis ou de condições reprováveis que o homem sem Deus experimenta, e é uma forma de sentença que Deus entrega ao homem à sua própria sorte, e o homem entrega à sua própria sorte o que ele pode fazer são coisas reprováveis, quando a Bíblia diz que os melhores obras do homem são tidos como trapos de imundície. E Paulo, na condição de romano, exemplifica aos judeus que tanto judeus como romanos necessitam, carecem de uma justiça a qual eles não conseguem alcançar, não é atingível por homem, e ele oferece aqui, já no meandros do capítulo 3 de Romanos, que é que a gente vai ler depois, a justiça de Deus, que é estabelecida através da entrega de Jesus Cristo. Mas por que Paulo fala da condição humana? O que Paulo tem em mente, penso eu, quando ele esclarece o texto que nós acabamos de ler, que ele diz que todos os homens estão na condição de pecadores? O que Paulo, segundo o que se observa através de um estudo da carta de Romanos nos primeiros capítulos, o que Paulo tem em mente é que o homem necessita de um Salvador. Quando ele apresenta a condição humana, ele convence aquele que lhe ouve, ou aquele que lê a carta, ou aquele a qual a palavra está sendo dirigida, como está sendo dirigida nessa noite, que o homem sem Deus, ele não tem vida. Eu costumo dizer que a parte de Deus não há vida, porque Deus é a própria vida, né? Através da representação do Filho, a Bíblia diz que nada do que se fez poderia ser feito se não fosse por meio dele. Então, ele é a própria vida, ele se apresenta como a vida, como algo que é indispensável à condição humana. Mas, como falar de Salvador? Por que receber esse Senhor? Se eu vivo também, tão bem, eu nunca matei, eu nunca roubei, e essa conversa nossa nós nos conhecemos bem. A condição que Paulo mostra é que nenhum homem tem vantagem alguma, nem o judeu a quem foi dada a lei, e nem o gentio. Porque todos os homens pecaram, né? Versículo 9, e se encontram agora debaixo do pecado. A Bíblia diz que aquele a quem você serve, você se torna escravo. E Paulo inicia esse assunto dizendo no versículo 10, ele diz, olha, está escrito. Não é uma conclusão que Paulo está dizendo, não é uma argumentação humana, né? E a Bíblia ela é divinamente inspirada, e ela diz o seguinte, é uma constatação: não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa constatação bíblica, né, da condição do homem é que não há um homem justo, e eu faço essa pergunta: você consegue afirmar que nunca errou? Que é justo, que é reto? Você consegue, desmentindo a Bíblia, sustentar aquilo que você pode estar pensando, se você não tiver um conceito equilibrado de suas ações? Porque a Bíblia diz que não há o justo, não há nenhum sequer, nenhum da raça humana. Não há quem entenda, porque a Bíblia diz que para se compreender as coisas de Deus, se compreendem com a ação do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Por isso que eu li o texto lá de Romanos 8, quando diz que o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem como orar, porque trata-se de algo espiritual. Então é necessário que haja uma renovação do nosso entendimento.
E diz o texto, versículo 10 de Romanos 3, que não há quem busque a Deus. Então, Paulo continua dizendo que todos se extraviaram, ele está citando um texto da palavra de Deus, Salmo 14, versículo 1 ao 3, todos se extraviaram, cada um buscou seu próprio caminho, se fizeram inútil, não há quem faça o bem e não há nenhum sequer. Então, esse é o retrato que a Bíblia nos dá da condição do homem sem Deus. Na melhor das hipóteses, ele não passa de um cidadão. Na melhor condição, se ele for um cara mais ou menos que tem uma coerência de cidadão, ele não passa disso. Mas, inevitavelmente, se você analisar, se você olhar para si ou se você for conviver com alguém, você vai enxergar facilmente as falhas dos homens. Então, todos pecaram, estão debaixo do pecado, Romanos 3, versículo 9, e carecem da graça, carecem de uma justiça, porque não tem justiça própria. Necessitam de uma manifestação de Deus para novamente passar a viver como Deus requer. Paulo não para por aí, e ele conscientiza, e é o que eu penso fazer hoje, com a ajuda de Deus, conscientiza a necessidade de um homem. Como é que se faz de maneira responsável se pregar a palavra? Mostra-se a condição humana. Quando o homem entende a condição humana, ele vai olhar para si e ver que ele está faltoso para com Deus. E através da pregação da palavra e a apresentação da pessoa de Jesus Cristo, o homem chega à conclusão de que ele não pode viver sem Deus. Então não se trata de aceitar Jesus Cristo. Você precisa aceitar. Na verdade, quem precisa ser aceito é você. Porque quem está morto, quem está destituído da glória de Deus, quem está na condição de pecador é o homem, porque Cristo nunca pecou. Então vamos lá. A gente usa o termo de que o homem está aqui, Paulo continua dizendo, depravado. Romanos 3, versículo 13 diz que a garganta deles é sepulcro. Tudo que eles externam, tudo que eles colocam para fora, tudo que sai deles é condição de um sepulcro aberto. Você já parou para pensar, imaginar o que Paulo está tentando dizer, ou está dizendo? Com a língua eles urdem engano, ou seja, com a língua eles proferem engano, da sua palavra sai palavras enganosas, da sua boca sai palavras enganosas. E ele continua dizendo, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés velozes são para derramar sangue. E nos seus caminhos há destruição e miséria, e eles desconhecem o caminho da paz. Para um pouquinho para pensar comigo. Vamos aplicar essa palavra à realidade. O que é que se vê no mundo, e eu cito o mundo, local de habitação do homem, não criação, mas sistema em que o homem governa-se a si mesmo. Você seria capaz de desmentir a palavra de Deus? De maneira honesta, sábia, clara e precisa. Você consegue dizer que o homem não é isso tudo que se aplica à palavra de Deus? Porque o que eu consigo ver, eu tenho 37 anos, eu falo um pouco da minha percepção. O que eu consigo ver é que o homem procura o melhor para si, o homem que não tem temor de Deus. E não interessa os resultados, que ele, não interessa o que ele precisa fazer para obter os resultados. Nós compreendemos todos os dias os estupros, homicídios, fome, que é resultado da ação humana e ausência de amor, poder, uma guerra maluca de entrar todo dia no afã de conquistar e passa por cima e a gente vê pai de família fazendo atrocidades, mãe de família, lares divididos, criança. É só você olhar fora de você e abrir bem os olhos e parar para perceber. Então o Evangelho mostra que não há temor de Deus diante dos olhos de homem assim. Romanos 3, versículo 18. Eu não estou falando nada, eu só estou citando a palavra. E agora? Se essa é a condição que Paulo exerce sobre o seu ouvinte,
esclarecendo com a responsabilidade e com amor. Se, através da ministração da palavra de Deus, percebe-se que o homem pecou e ele perdeu aquilo de mais precioso, que é a glória de Deus, destituído da glória, o que é que resta no homem? Somente o homem. Não resta nada de Deus nesse homem. Para falar a verdade, a Bíblia diz que ele é inimigo de Deus, filho da ira, a parte da promessa, a parte da aliança, e como diz Efésios capítulo 2, sem Deus no mundo. E eu quero citar aqui, vou pedir a ajuda de Deus aqui para me mostrar onde é que eu estou citando o texto. Efésios capítulo 2, versículo 12. Diz o seguinte: naquele tempo, ou seja, antes de estar em Cristo, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, que era o povo de Deus, gentios, certo? E gentios são pessoas que não professam fé, estranham às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a condição daquele que não está inserido na igreja, não está inserido no corpo de Cristo. Eu volto a dizer, eu não venho aqui defender a igreja, eu não venho aqui dizer que você tem que correr apressadamente para a igreja que eu pertenço. Não se trata disso. Se trata de reconhecer a minha e a sua condição e de se colocar diante de Deus na condição de uma pessoa arrependida. E a igreja verdadeira é o corpo de Cristo, a qual Cristo é a cabeça e os demais membros são compostos por pessoas falhas, que nem eu e que você, que está me ouvindo, inseridas no processo de santificação, que é o aperfeiçoamento do homem para que ele possa ter comunhão com Deus, parecer mais com Cristo, até que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Então, santificação é uma luta que eu pratico, é uma luta que o cristão pratica, deve praticar, no objetivo primário, com o objetivo único de encontrar-se com o Senhor, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, essa é a condição que Paulo apresenta aos seus ouvintes. E Paulo diz: olha, eu sou judeu, mas eu quero deixar algo claro para o judeu, porque o judeu é religioso. O judeu é aquele que pensa que é povo de Deus, mas que está vivendo de maneira reprovável, que ele está apoiado na sua justiça. E Paulo vai apresentar, a partir dos versículos que nós vamos ler agora há pouco, que a justiça humana não provém o escape para o homem. Paulo diz que não há um justo, nem um sequer. Ele está dizendo, a condição humana não é capaz de fazer com que o homem achegue-se a Deus, ou não é capaz de levar o homem a Deus. Eu de maneira nenhuma consigo invalidar o trabalho de Cristo, porque eu não sou justo. A Bíblia diz que não há nenhum sequer. Se a justiça de Cristo não for creditada a mim, se eu não tiver apoiado pela fé no trabalho de Cristo, na sua entrega, na sua justiça, o que será de mim? Então Paulo apresenta aqui que todos os homens sem exceção, sem nenhuma exceção, a não ser o homem que é Jesus Cristo, aquele sobre qual a vontade de Deus foi realizada perfeitamente, e eu insiro todos os homens, sem nenhuma exceção, a não ser a pessoa de Jesus Cristo, se encontram na condição de pecador, carecem de um Salvador. E Paulo continua aqui, deixa eu recusar uma ligação aqui da minha mãe que está me fazendo, eu preciso recusar porque eu estou na live. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, não há temor de Deus diante dos homens que não têm o Senhor. Então, um homem que não tem temor de Deus, ele está disposto, pronto, a fazer qualquer coisa porque ele não tem com quem prestar conta. Ele não pensa como Jesus Cristo pensa. Então, qualquer coisa que ele fizer é um comportamento reprovável e que ele dará conta sim, porque ele está na condição de pecador e ele dará conta diante de Deus. E Paulo responsabiliza aqueles que professam ter fé, ou os religiosos, e aqui pesa um pouquinho mais para a gente, que diz que professa ter fé, não na condição de judeu, porque nós somos cristãos, mas o religioso da época era o judeu, e Paulo disse, olha, sabemos que tudo que a lei diz, porque ele citou o versículo 10, como está escrito, tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, Deus dá a lei ao homem, para que o homem não possa dizer, Senhor, eu sou inocente.
Ah, mas o gentio, ele não recebeu a lei. Eu já preguei aqui uma outra vez, vocês ouviram, as transmissões estão nos canais da igreja, Betel Brasileiro Siqueira, que a Bíblia mostra que o homem pecou, que o homem foi, que ele carece da palavra de Deus, e que Deus encerrou todo o homem debaixo do pecado. Então não há como o homem desculpar-se. Aquele que não recebeu o mandamento em forma que não recebeu a lei em forma de mandamentos, escrito nas tábuas de pedra, quando Moisés desce do monte, ele tem a lei moral, a lei impressa em seus corações, a lei impressa na sua mente. Ora acusa, ora lhe defende. Quem faz isso é a sua consciência. Então o que é que acontece? O homem passa a ser indesculpável diante de Deus. E o versículo 20 diz que porque ninguém será justificado diante de Deus por obras que ele tenha praticado, obras da lei que ele tenha obedecido, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei ela não foi dada para salvar o homem, muito pelo contrário, ela foi dada para revelar o pecado que está no homem. Mas a lei é boa? A lei é extraordinária. Paulo diz que a lei é boa, que a lei é a perfeita vontade de Deus. O problema é que nós não conseguimos satisfazê-la ou obedecer às suas exigências. Essa é a questão. Por isso que Deus envia um homem que é obediente até a morte de cruz, que nunca pecou, que fez com que o pecado pudesse sair por um homem, porque ele havia entrado por Adão. Então, agora, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, a lei nos diz que quando eu estou sendo desonesto com meu irmão, eu estou pecando. Ninguém me diz isso. Quem me diz? A lei. E quando eu ajo contrário a ela, ela me sentencia com a morte, que é a separação eterna de Deus. Então o que é que Paulo faz? Paulo diz para o homem que ele pecou, que a condição dele é miserável, destituído da glória de Deus. Depois, Paulo diz que não há exceção, nem gentio nem judeus, porque todo homem é culpável diante de Deus. Ou seja, o homem não pode dizer, Senhor, mas eu não fui avisado, porque até a criação testifica da verdade de Deus, da existência de Deus. A palavra também declara essa realidade. E Paulo pega e diz que a lei foi dada para o pleno conhecimento do pecado. Então a lei aponta para você, aponta para mim, ora acusando, ora defendendo-nos, quando nós agimos contrário a ela ou quando agimos favorável. Então o que o homem precisa? O homem precisa ser justificado, porque ele foi declarado culpado. Se ele não tiver uma justificação, ele será sentenciado à morte, que é a separação eterna de Deus. E não se trata só de descer à sepultura. E a boa notícia, que nós chamamos de evangelho, é que Deus, na sua infinita misericórdia, proveu um escape, proveu uma saída. E esse escape para a condição do homem ser restaurado com Deus, chama-se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem a sua presença, nós nunca poderíamos ter comunhão com Deus. Sem o seu sacrifício de cruz, é o que nós estamos estudando na quinta-feira, com a mensagem da cruz, a nossa comunhão nunca seria estabelecida. E Paulo dá continuidade ao assunto, e eu vou tentar resumir para a gente orar depois. Eu quero fazer a live hoje de no máximo 40 minutos. No versículo 21 de Romanos 3, Paulo disse, olha, não se desespere. Tenha consciência da sua condição. Saiba que Deus está trabalhando em seu favor, mas considere a ação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. A história não para na culpa, a história para na graça, quando você descansa nela. 3:21 de Romanos diz Paulo, mas agora apresentando Cristo, apresentando o Evangelho, depois de falar da condição, e penso eu que é a maneira mais legítima de se pregar o Evangelho, é mostrando a condição do homem, mostrando a condição que ele experimentará sem Jesus Cristo, que é a separação eterna de Deus, e depois apresentando para ele o escape de Deus, que é Jesus Cristo, e assim ele entenderá por que precisará de um Salvador. E o versículo 1, Paulo diz o seguinte, ei Romanos, não se desespere, porque agora, ou seja, no tempo presente, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, ou seja, não proveniente da lei, mas proveniente da graça, proveniente da misericórdia. E essa graça é testemunhada pela própria lei e pelos profetas. Essa justiça que é Cristo, que Deus proveu, que você não conseguiria, porque o versículo 10 diz que não há nenhum justo, ou seja, essa condição de justo para se harmonizar o relacionamento com Deus, o próprio Deus proveu através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele é o nosso Salvador.
porque foi Ele quem providenciou para nós o escape, foi Ele quem nos tirou da condição de perdidos. E o versículo 21 diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei e os profetas testemunhavam, falavam antecipadamente de que um dia Deus manifestaria a sua justiça através do Messias, ou do esperado das nações, ou do Salvador, ou do Emanuel, quando ele se encarnasse, se tornasse o Deus conosco. E ele diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Como é que se acessa essa justiça? Como é que se chega até ela? Crendo no trabalho de Jesus Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então Paulo apresenta aqui que essa justiça é acessada através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu tenho dizendo, eu creio no seu trabalho, eu acredito que ele é o meu Senhor. A minha fé estará depositada nele, meu Senhor e meu Salvador. Quando eu faço isso, eu acesso através da fé para todos que creem, porque não há distinção. Então, tanto os judeus como os gentios são salvos através da crença nessa justiça própria de Deus, nessa justiça providenciada através da pessoa de Jesus Cristo. E ele diz no versículo 14, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Através da fé em Cristo Jesus, acontece a minha redenção. E o texto diz, de forma gratuita para o homem, mas que para Cristo custou um alto preço, ele foi entregue no seu lugar. A sua morte lhe trouxe vida. Se não houvesse a entrega completa de Cristo, a obediência até a morte de cruz, e tinha que acontecer exatamente como aconteceu, não haveria escape para mim. Não haveria escape para você. A nossa condição seria de experimentar o juízo de Deus, sem justiça própria, e o que seria ao final desse juízo? Seria decretada a culpa, porque você não tem como se desculpar diante de Deus, você não tem como cumprir a justiça de Deus, você seria culpado da sua língua urdir engano, da sua garganta ser como sepulcro aberto, de estar destilando veneno. Eu estou lendo o versículo 13 de Romanos 3. Da sua boca ser cheia de maldição e de amargura, dos seus pés ser velozes para derramar sangue, e alguma dessas implicações você seria acusado. Por quê? Porque eu e você, sem a pessoa de Jesus Cristo, as nossas melhores obras, seriam essas. O texto diz que nós não seríamos justos, não haveria nenhum sequer, não haveria quem buscasse a Deus, todos se tornaram inúteis, não haveria quem fizesse o bem, não haveria nenhum sequer. Então, sem a ação de Deus salvífica, através da pessoa de Jesus Cristo, esse seria o resultado. E para finalizar, você consegue parar para perceber a condição do homem sem Deus? Você consegue entender, depois de maneira bem resumida, pregar a palavra de Deus? Você consegue compreender que Paulo está se dirigindo a uma igreja, conscientizando o seu ouvinte, os leitores daquela carta, de que eles precisam ter comunhão com Deus? Paulo não escreve sobre conquistas, Paulo não fala sobre prosperidade, Paulo não fala sobre teologia de coach ou de qualquer outra coisa, porque isso não resolve a condição humana. Isso pode trazer algum aspecto de conforto aqui, mas só é secular. Só trata de um bem aqui nessa terra. Paulo está falando de algo espiritual, de algo superior, de algo transcendente. Paulo está falando da condição da vida eterna. E ele diz, é necessário correr para os pés do Senhor. Ele conscientiza o homem da condição do homem. O homem grita com sua alma, e eu uso esse termo gritar, porque é uma condição desesperadora, de pedido de socorro. E ele faz o que Pedro fez lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, quando ele citava que os homens haviam matado o Senhor da vida, o Salvador. E os homens compungiram o coração, arrependeram-se de verdade e perguntaram a Pedro, Pedro, e o que resta a nós fazer? Qual o resultado, qual é o próximo passo, já que a gente reconhece isso? E Pedro diz, arrependei-vos e credes no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebei-o como Senhor da sua vida. E eu digo hoje, transcrevendo Paulo, transcrevendo Pedro, que é necessário nós nos arrependermos.
recebermos o Senhor da nossa vida e viver agora em novidade de vida, como filhos de Deus, porque a filiação se dá na pessoa de Jesus Cristo, até a pessoa de Jesus Cristo não ser recebida por você, você só é criação. Filho é quando você adota o Senhor como Senhor da sua vida e passa a experimentar a comunhão com Deus. E essa é a verdade do Evangelho. A notícia é: você precisa imediatamente de um Salvador, você que não crê no Senhor Jesus. Porque se você morrer e você não conhece o tempo da sua vida, a Bíblia diz que cabe ao homem viver uma só vez, depois disso segue seu juízo. Isso desmente muito entendimento humano. E o que seria de você, o que seria de mim se deparar com Deus Santo, como nosso Deus, e sem ter quem lhe justificasse? Culpado diante de Deus. Você seria sentenciado a uma eternidade sem Deus, é o que nós chamamos de inferno. E o céu é uma eternidade com Deus, em paz com Ele. Então, Deus proveu a pessoa de Jesus Cristo, que é o meu Salvador, que é o seu Salvador, que eu sugiro que seja. E o momento é que você pare um pouquinho para pensar. O que será de você sem Deus na eternidade? O que será de você de uma vida distante? E eu falo não de 100 anos, de 70 anos, como o homem vive aqui. Eu falo de eternidade e é necessário crer nisso para poder entender, sem Deus. Será que você consegue? Porque até que a gente não consegue, tem momentos que a gente se vê encalacrado, sem condição nenhuma de experimentar vida ou de viver uma vida plena em Deus. O que será da eternidade do homem sem Deus? Eu quero orar nesse momento, porque trata-se de um culto de oração, e quero agradecer a Deus. Eu disse que faria a live mais enxuta, em menor tempo. Eu quero orar e a minha pergunta e a minha oração será que Deus possa tocá-lo, que Deus possa convencê-lo. Porque eu não tenho argumentação, porque a argumentação humana não é válida, não consegue exercer esse trabalho, mas a argumentação do Espírito que um dia me convenceu pode lhe convencer a correr apressadamente para os pés do Senhor. Eu quero me destituir agora de toda vaidade, de todo propósito, de todo sonho, de todo objetivo que eu também tenho, eu também sou homem. Quero convidar a igreja a fazer o mesmo e fazer um único pedido a Deus. Que Deus possa alcançar essas pessoas que têm compartilhado esses vídeos. No momento nós só temos 6 assistindo e eu não estou muito preocupado com isso. Mas na maioria das vezes, quando termina essa live, pessoas me procuram de todo lugar desse país. E nós já tivemos até pessoas em Portugal nos ouvindo. E me procuram e dizem: Mardônio, eu ouvi a tua pregação. Eu entendi o que é que você quis dizer. E a minha pergunta é: e qual é o seu próximo passo diante disso? Eu quero pedir à igreja que a gente possa orar, pedindo a Deus que toque nesses corações, convença dessa verdade, e que haja mudança de vida, e que haja novo nascimento, e que haja palavra de Deus, poder de Deus na vida dessas pessoas. Você, na condição de igreja do Senhor, está pronto para orar comigo? Se está, coloca um amém aí, e eu vou iniciar essa oração. Ó Deus, nós mostramos, Senhor, às pessoas que estão ouvindo essa live, a condição do homem sem Deus. Nós contamos com o teu cuidado, com a tua ação na ministração dessa palavra, e a oração que te fizemos no início dela, embora breve, foi que o Senhor abrisse o entendimento, a mente, o coração, para a recepção dessa palavra. E o desejo do nosso coração, Senhor, é que essa oração possa alcançar pessoas, essa palavra produza vida, que ela produza o fim para o qual ela foi designada, que é o fim salvífico. Que haja transformação, que haja mudança. Deus, as pessoas que vão ouvir essa live necessitam de um Salvador. Porque a condição que Paulo mostra é que o homem sem Deus no mundo, ele está vivendo um caos. Muito embora ele respire, ele não tem vida. Ele vive um inferno porque é o resultado de uma vida sem o Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque essa realidade em nossas vidas foi transformada, e o anseio da nossa alma é que outras pessoas possam experimentar essa verdade. Trabalha no coração do ouvinte, conscientiza-o, faz uma nova criação, faz com que ele venha a nascer de novo, como o Senhor falou para Nicodemos. Importa que você venha a nascer de novo, arrependendo-se de seus pecados e vivendo em novidade de vida, tendo a habitação do Espírito, cheio do temor de Deus, despido de tudo que atrapalha o homem, se desvencilhando, que é o processo de salvação,
ao qual nós chamamos de santificação, se desvencilhando de tudo aquilo que não promove vida e correndo para os pés do Senhor. É assim que nós te oramos, Deus. Trabalha no coração do ouvinte, gera vida para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus. Meus irmãos, enquanto eu leio o comentário, eu quero lhe dizer que eu sou homem, que eu peco, que eu erro, e eu gosto de deixar isso claro, para que você tenha uma percepção correta daquilo que é palavra de Deus. Quero mandar um abraço para todos que estiveram comigo aqui na live. Eu já li alguns. Ira Milton, que Deus te abençoe, está em Lavra da Mangabeira. Val Lima, que Deus te abençoe. Cidinha, que está nos ouvindo de São Paulo. Já mandei um abraço para a irmã Valdene, para o Levi, para a irmã Lara, para o irmão Hélito. Já mandei um abraço para o pastor Pérez, para a irmã Selma. Mandei um abraço para o Paulo, para a irmã Vanessa. Todos os irmãos que estão aqui nos assistindo, irmão Raimundinho, sinta-se abraçado pelo Senhor Jesus. E a minha oração é que Deus te abençoe em Cristo. Que, muito embora resumida a palavra, é uma palavra que produz vida. Que o Senhor Jesus os guarde. Que esse entendimento chegue até você. Essa é a oração. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus os abençoe. E que Deus guarde-nos, segurando na nossa mão e nos conduzindo a uma eternidade com Ele, para a glória do seu próprio nome. Esta é a palavra de Deus, e eu tenho a certeza de que essa palavra produzirá o fim para o qual Deus a designou. Receba um abraço do vosso irmão em Cristo, irmão Mardônio. Um abraço aqui para o pastor Pérez, que é o nosso pastor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, e até a próxima.